Eu recebo aqui no estúdio da Mirante News FM 104,1 o deputado estadual do MDB, Ricardo Arruda, que vai conversar com a gente um pouco agora aqui no Ponto Final de hoje. Deputado Ricardo, de mais nada, bom dia. Obrigado pela gentileza de estar aqui para conversar com a gente, com o nosso público. Bom dia, Jorge. Bom dia, amigos telespectadores e ouvintes da Rádio Mirante FM. É sempre uma satisfação estar com você aqui no seu programa, Jorge. Eu queria que a gente pudesse falar desse atual momento, né, que a gente vai vivendo na política aqui do estado do Maranhão e principalmente dentro do grupo político que o senhor faz parte. A gente, que era um grupo muito grande, ainda é grande, mas acabou, parece, diminuindo um pouco, e a gente tem visto uma separação entre o que está se costumando chamar, né, de dinistas e brandonistas. E o senhor fez um discurso muito contundente essa semana, inclusive falando sobre uma declaração dada pelo secretário de articulação política Rubens Pereira, que afirmou que o desfecho ou início para essa situação de rompimento ou de afastamento, de estremecimento, teria sido quando estava se debatendo a conjuntura das próximas eleições e o grupo ou os aliados do Brandão queriam a indicação do vice. Isso teria sido segurada por aliados do então ex-governador, hoje ministro Flávio Dino. Como é que o senhor tem acompanhado o desenrolar dessa situação? O senhor que tem sempre, é muito centrado nas opiniões e utilizou a tribuna para falar desse assunto. Jorge, na verdade, essa entrevista que o secretário Rubens Pereira concedeu, ela trouxe muitas verdades e trouxe à tona muitas coisas que a princípio estavam, digamos assim, abaixo da superfície. Essa questão da indicação do vice, eu acho que na verdade não foi o que iniciou. Na verdade, eu acho que foi a gota d'água para demonstrar a falta de disposição daquele grupo político que hoje faz oposição em chegar a um acordo, uma composição. O que se sabe é que aconteceram várias reuniões, não foi só uma ou duas, foram várias reuniões para tratar sobre isso. E aí, no avançar dessas reuniões, chegou um momento, pelo menos é o que se depreende da entrevista do secretário Rubens Pereira, ele não teria motivo para não estar falando a verdade. Em determinado momento, o governador sinalizou de que apoiaria o vice-governador Felipe Camarão como cabeça de chapa e que indicaria o vice-governador, o candidato a vice-governador. E nesse momento ele teve resistência. Inclusive os interlocutores disseram que teriam que ouvir o grupo político, os partidos, o conjunto dos partidos políticos para essa definição, que ele estava cedo para essa definição. Quem disse isso foi o próprio deputado federal Márcio Gerri. Ele disse isso para o John Coutrin, que foi aquele que o Rubão concedeu a entrevista, de que não era verdade, que naquele momento disseram para o governador, para os interlocutores do governador, que precisaria ouvir o conjunto dos partidos políticos. Jorge, eu fiz questionamento na tribuna da Assembleia, ninguém questionou quando Flávio Dino decidiu pelo nome de Carlos Brandão como candidato a governador do estado. Sim. Ninguém questionou quando Flávio Dino decidiu pelo nome de Felipe Camarão como vice. E era natural que ninguém questionasse, porque era a sucessão de Flávio Dino. Flávio Dino bem avaliado, Flávio Dino governador do estado, Flávio Dino comandando a sua sucessão, era natural que ele fizesse essas indicações. Por que com Brandão teria que ser diferente? Por que Brandão, num gesto, digamos assim, até de boa vontade, boa composição política, falou, não, tudo bem, vamos de Felipe Camarão, mas eu quero indicar o vice. E não vamos poder tratar disso agora, está muito cedo, temos que ouvir os partidos políticos, tem as 2 vagas para o Senado. A pergunta que fica, há disposição para o diálogo por parte de quem age dessa forma? Como é que eu quero fazer um acordo com você? Eu transijo, eu dou a você a possibilidade da indicação da cabeça de chapa e digo, não, mas eu quero indicar o vice. Não, mas para indicar o vice nós temos que ouvir o conjunto dos partidos políticos. Para mim isso foi um episódio que, a meu ver, foi a gota d'água, imagina ter sido a gota d'água da negociação, mas a gente mostra, da negociação não, na verdade da articulação, me corrijo, foi a gota d'água da articulação, mas eu acho que isso demonstra a dificuldade que o governador deve ter tido durante todo o processo. E aí a isso se soma. E, na verdade, foi essa reflexão que eu quis trazer para a tribuna da Assembleia. Mas aí não parece até contraditório, por exemplo, baseado nessa declaração do próprio Márcio Gerri. Se é cedo para se definir
o nome do vice, porque entendo, acho que tem até a razão dele para discutir com todo o grupo de partidos. Não é cedo para exigir que o governador Carlos Brandão tome uma decisão para dizer se é ou não candidato ao Senado? Exatamente, pronto, boa pergunta. É cedo para que o governador aponte quem seria o seu candidato, o seu pré-candidato a vice, mas não é cedo para a decisão que o governador tem que tomar. Afinal de contas, só precisa tomar em abril, né? Quer dizer, o tempo, a meu ver, tem que ser o tempo do governador. Eu acho que se o governador decidir hoje anunciar que será candidato ou não ao Senado, todos têm que respeitar o tempo dele. Assim como se ele quiser decidir apenas no encerramento do prazo, lá em abril, as pessoas têm que respeitar. Flávio Dino, voltando lá atrás para a associação em 2022. Quando Flávio Dino decidiu, apontou o nome de Brandão, que foi lá pelo final de dezembro, mais ou menos, Brandão sequer figurava nas pesquisas. O favorito naquele momento é o Everton Rocha. Mas Brandão disse, não, meu candidato, Flávio Dino disse, não, meu candidato será Carlos Brandão. Ele fez isso no tempo dele, quando ele achou oportuno fazer. Assim como a indicação também de Felipe Camarão, ele fez no tempo dele. E as pessoas respeitavam o tempo de Flávio Dino. Por que com relação a Brandão, um governador bem avaliado, as pesquisas, quem está dizendo isso não sou eu, quem diz são as pesquisas. Um governador que tem um relacionamento muito bom com toda a classe política. E esse bom relacionamento ficou demonstrado em 2 episódios recentes. A eleição da terceira vice da Assembleia, que o deputado Catué teve 31 votos, e ontem, na reunião que aconteceu com o secretário Armindo Brandão, que 26 deputados compareceram. Aqueles que não compareceram, que eram da base do governo, foi por conta de algum tipo de contratempo, que foi o meu caso. Eu estaria na reunião também, faço questão de deixar registrado isso. Então, por que Flávio Dino teve o comando total da sua sucessão? Ninguém questionou, como, a meu ver, era natural que não se questionasse. Ele era o governador, a meu ver, é legítimo que ele conduza a sucessão. E por que Brandão tem que ser diferente? Por que uma decisão que, a meu ver, caberia a ele, teria que submeter ao conjunto de partidos, teria que avaliar o contexto das vagas para o Senado, já que tinham 2 vagas e tinham muitos postulantes? Por que teria que ser assim, Jorge? E a reflexão que eu trouxe, para mim, por isso é que a fala do secretário Rubão mostrou um pouco do que acontecia nos bastidores e que, obviamente, isso não vem a público, até porque são conversas privadas. O que fica evidente é a dificuldade que o governador teve, os interlocutores do governador tiveram para conduzir essas tratativas. Veja outro elemento da fala do deputado Márcio Gerri, porque eu tenho amizade, mas eu não posso deixar de mencionar. O governador designou como interlocutores familiares. O fato de ser familiar do governador descredencia o interlocutor. Por quê? O próprio Márcio Gerri não era um dos interlocutores, por ser secretário de articulação política. Quer dizer, o governador Flávio Dino teve a liberdade para indicar os interlocutores dele. O governador não senta na mesa para esse tipo de articulação. Ele designa interlocutores em que ele confia que podem tomar decisão com base na orientação dele. Queriam que o governador sentasse na mesa e fosse discutir as entrelinhas da sucessão. Se ele designou, eu nem sei quem participou diretamente dessas tratativas, mas se ele designou familiares dele para tratar disso, o fato de ser um familiar do governador descredencia o interlocutor. Por quê? Então, a gente vê por conta disso, Jorge, e por isso que eu digo que a fala do Rubão trouxe isso, mesmo que indiretamente, a dificuldade que tinha. E aí se soma a própria questão na Assembleia. Como é que você quer promover uma unidade, promover uma aproximação com deputados que estão o tempo inteiro fazendo oposição sistemática ao governo do Estado? Como é que você quer promover uma aproximação se as escolhas dos membros do TCE todas foram judicializadas? Agora, inclusive, o próprio Solidariedade se retirou das ações. Como é que você quer fazer uma composição, seleção da presidência da Assembleia, lícita, limpa, teve um resultado que deveria ter sido respeitado por todos, mas esses mesmos parlamentares que digamos assim, tentavam transparecer que queriam um diálogo, entram contra uma eleição que utiliza um critério que já é utilizado desde a década de 90, que é o critério etário para desempate. Então, quer dizer, que tipo de diálogo se quer estabelecer dessa forma e que tipo de relação de confiança se estabelece nesses termos? E aí agora não, o governador Carlos Brandão é traidor. Traidor por quê? Traidor porque ele sentou na cadeira e governou. Não é prerrogativa dele.
Claro que se governa com aliados, claro que se governa ouvindo o grupo político que deu sustentação política para que se chegue lá, mas quem está sentado na cadeira é o governador. Traidor porque quis conduzir o processo da sucessão. E até nessa caminhada toda teve um fator que para mim é primordial, que foi a saída do Flávio Dino, até onde a gente sabe, e até regimentalmente, a legislação acaba lhe imputando isso, retirada da vida política partidária. Exatamente. Porque assumiu um cargo na mais alta corte do Poder Judiciário. Exatamente, Flávio Dino hoje é magistrado. Flávio Dino é magistrado da mais alta corte do país, o que inclusive para mim é orgulho para o Maranhão ter um maranhense ocupando uma cadeira na Suprema Corte. E assim, o próprio Flávio Dino, com relação a essa questão da Assembleia Legislativa, se manifestou como magistrado, o que para mim não é surpresa. Acho que o Flávio Dino tem de fato esse perfil, ele é muito reto nos posicionamentos dele, se posicionou como magistrado, como deveria ser. Então, quer dizer, você vê que é uma coisa que não era para estar acontecendo, e essa intransigência que tentam construir a narrativa de que partiu do governador, tudo demonstra que não. Agora, diante disso, deputado Ricardo Arruda, você acha que a corda esticou muito? E lhe pergunto se não acredita em reaproximação ou por ter esticado muito agora é inviável? Jorge, a política é muito dinâmica. Eu diria que hoje as chances de uma reaproximação são muito remotas. Eu não diria que é impossível, porque daqui para abril ainda pode acontecer muita coisa, mas hoje, cada dia que passa, a gente percebe cada vez mais remota a possibilidade de uma reaproximação. Ontem teve um encontro de deputados, e esses deputados se reuniram com a presidente Iracema Vale, presidente do parlamento, e a presença do Orleans Brandão. E ali, boa parte da base governista, todos que estavam ali, declararam apoio ao Orleans Brandão, que ainda não disse que é pré-candidato até o momento, também está no tempo dele, acho que aguardando o posicionamento do governador. Como é que o senhor avalia essa movimentação e o seu posicionamento com relação a essa possível candidatura do Orleans Brandão? Eu considero que a política não pode ter vácuo. O governador, como comandante do processo de sucessão, ele tem que ocupar esses espaços políticos. O secretário Orleans Brandão tem se diferenciado na gestão do governador. Ele tem sido a ponte entre o governo do estado e os municípios, promovendo a articulação com os prefeitos, com os vereadores, com as lideranças políticas, e tem saído muito bem nessa articulação. Veja a quantidade de prefeitos que hoje apoiam o governador, que declaram apoio à pré-candidatura que o governador indicar. Então, o Orleans tem sido essa ponte. E o Orleans tem uma característica que ele herdou do governador, que ele que ele é semelhante ao do governador, que é a capacidade para diálogo, de ouvir, de receber sugestões. Ele tem essa capacidade. E está sendo um bom secretário, está desenvolvendo um bom trabalho, está percorrendo o Maranhão também. E as pesquisas demonstram que ele vem sendo bem aceito. Pouco tempo que vem sendo cogitada a possibilidade de Orleans Brandão vir a ser o candidato do nosso grupo político ao governo, e as pesquisas demonstram que ele tem avançado muito rapidamente. E para mim é reflexo tanto do bom governo, da boa gestão que Brandão vem fazendo, é reflexo da capacidade que Brandão tem de dialogar e articular com a classe política. Isso é um diferencial. Às vezes você tem um gestor, um governante que ele não dialoga com a classe política, e não pode ser assim. Quem sabe o que está acontecendo na ponta é o prefeito, é o vereador, é a liderança. Quem está aqui no Palácio dos Ventos não tem como saber, e o governador Brandão tem essa característica, tanto é que está fazendo diálogos com cada prefeito individualmente para saber as demandas dos municípios e dessa forma direcionar os investimentos do estado. Eu vejo, por exemplo, na região Tocantina, onde eu atuo politicamente, ele esteve lá ouvindo os prefeitos e as obras já estão acontecendo. Aquilo que ele pactou com os prefeitos já está acontecendo. Então, por conta disso, o nome de Orleans Brandão está sendo bem aceito. Do ponto de vista do meu posicionamento pessoal, eu estou com o Orleans Brandão. Eu já disse isso para o governador, já disse isso para o próprio Orleans. Caso ele venha a ser o candidato do grupo político, eu estarei para marchar junto. E eu tenho certeza que ele vai dar continuidade ao grande governo que Carlos Brandão vem fazendo. E eu vejo como uma pré-candidatura com grande chance de vitória. O DJ Flávio Pastel, um abraço, DJ Flávio Pastel,
tá falando mais ou menos Abraço isso. para ele também. Que Flávio Dino já passou o período dele, que agora o governador atual Brandão, e ele que tá com a caneta, né? E o nosso amigo William, lá do condomínio, tá lhe mandando também um abraço. O William, rapaz. Manda um abraço pro nosso deputado Ricardo Arruda. Meu amigo, rapaz. Quanto tempo que eu não vejo o William? Dá um abraço pro William. Agora, deputado Ricardo Arruda, falando em Grajaú, como é que tá a relação com o prefeito Gilson Guerreiro? A gente teve uma informação que houve certo estremecimento, você, o seu pai, que era prefeito reeleito lá em Grajaú, trabalharam na campanha. O grupo está rachado? Como é que está a situação lá em Grajaú? Jorge, nós fomos surpreendidos pelo rompimento do prefeito. Existiu, então, esse rompimento. O prefeito, por iniciativa própria dele, decidiu romper com o grupo político que o colocou na prefeitura. Nós tentamos de todas as formas promover uma pacificação, inclusive anunciou que iria dar uma entrevista numa rádio da cidade. Na véspera dessa entrevista, eu e meu pai prefeito Messiel Arruda, estivemos com ele para conversar, para saber onde estava o desconforto, onde é que estava o descontentamento, o que não o tinha agradado com relação ao nosso posicionamento, para que a gente pudesse dialogar e definir uma forma de trabalharmos juntos. Mas ele, de forma intransigente, e unilateral, na verdade foi um rompimento que partiu dele, decidiu romper com o grupo político que o colocou na prefeitura. Você sabe da história do grupo político do prefeito Messiel Arruda, talvez seja um dos políticos mais longevos do Maranhão, desde 82, que ele atuou politicamente em Grajaú, estava no 5º mandato de prefeito e já teve 3 mandatos de deputado estadual também. Saiu da gestão muito bem avaliado, todas as pesquisas indicam que ele tinha mais de 60% de popularidade quando deixou o mandato dia 31 de dezembro. E a única coisa que se reivindicou do prefeito Gilson Bonfim foi que desse continuidade às ações do prefeito Messiel. Tanto durante a campanha quanto depois de eleito. Prefeito Gilson, dê continuidade às ações do prefeito Messiel, dê continuidade a esse grupo político vitorioso que você agora herda como sucessor político do prefeito Messiel. E conte com o deputado estadual Ricardo Arruda, conte com as pontes que nós temos no governo do estado, conte com as pontes que nós temos em Brasília com o nosso deputado federal Rubem Júnior. Foi o que foi dito para o prefeito Gilson Bonfim. E ele, de forma assim que surpreendeu a todos, decidiu romper conosco, romper com o grupo político que o colocou na prefeitura. Isso, em algum momento, ou isso durante o resto do seu mandato, vai lhe fazer com que deixe de trabalhar por Grajaú, levar emendas para Grajaú? De maneira alguma, Jorge. Eu, inclusive, na minha campanha, da minha eleição em 2022, uma coisa que eu fazia sempre questão de reforçar é que eu queria ser deputado da minha cidade, da minha região, não do meu grupo político. Inclusive, na minha campanha eu disse isso muitas vezes, quem é de Grajaú sabe disso. Eu disse muitas vezes que na eleição de 2024, fosse quem fosse o gestor, eu bateria na porta do gestor para colocar meu mandato à disposição. Então, ontem até isso me foi perguntado em outra entrevista, eu disse, meu rompimento com o prefeito de Grajaú é político. Institucionalmente, eu continuo à disposição do município de Grajaú. Eu já disse isso a ele depois desse rompimento. Disse, prefeito, eu estou à disposição, enquanto deputado estadual da minha cidade, para contribuir com o município. Tanto à sua disposição, quanto à disposição dos secretários municipais. Eu disse isso a ele. E ele nunca bateu na minha porta. E, infelizmente, Jorge, para tu ver como a coisa ganhou uma dimensão assim que beira o absurdo, eu estive na Secretaria de Educação com a secretária Jandira e junto com a secretária de Assuntos Indígenas de Grajaú, a então secretária Alessandra Almeida. Estive lá para tratar das escolas indígenas de Grajaú. E a secretária sinalizou que iria reformar 3 escolas indígenas, no território indígena Bacurizinho, no Ipu e na Ponta d'Água, 3 aldeias que pertencem ao território de Grajaú. Saímos com esse entendimento da secretária, ela assegurou que as escolas seriam reformadas. Quando a secretária de Assuntos Indígenas retornou a Grajaú, ela foi demitida. O prefeito, ao invés de parabenizá-la por ter conseguido a reforma das escolas indígenas, demitiu a secretária. Por quê? Porque ela foi comigo a uma reunião e eu ajudei a conseguir a reforma das escolas indígenas. Daí tu vê o nível de absurdo que está acontecendo em Grajaú. Grajaú é o seguinte, Jorge, se tu, cidadão de Grajaú, curtiu uma publicação minha na internet, se você for funcionário do município, você é chamado para dar explicação por que você curtiu minha postagem.
Se você sentar numa mesa comigo num restaurante, se eu tiver no restaurante, nós sentarmos juntos, se você for funcionário da prefeitura, você vai ser chamado a dar explicação por que sentou comigo na mesa de restaurante. Imagine, pleno 2025, a política está sendo feita dessa forma. E contra um aliado, contra alguém que, modéstia à parte, trabalhou bastante para a eleição do atual prefeito. Se fosse para um adversário, já seria totalmente absurdo, porque é natural da política você ter quem lhe apoia e quem pensa diferente de você. Mas essa postura com relação ao aliado. Meu pai, as pessoas têm evitado ir à casa dele, com medo de perder o emprego, com medo de sofrer retaliação. Se for funcionário da prefeitura, tem medo de perder emprego. Se for prestador de serviço do município, tem medo de perder o contrato. Para tu ver o nível da coisa. E assim, Jorge, reforço, eu só quero ajudar a minha cidade e não deixarei de ajudar. Já que a prefeitura não quer minha ajuda, eu vou fazer com que os benefícios cheguem via governo do estado. Não deixarei de ajudar a minha cidade? Claro que não. Eu sou deputado de quem votou em mim, eu sou deputado de quem não votou em mim, eu sou deputado do meu município, da minha região. E eu esperava que o prefeito de Grajaú fosse também prefeito de todos. Infelizmente, ele enveredou por outro caminho, e também não vou entrar no mérito porque que ele enveredou nesse caminho, veio alegar débito previdenciário. Débito previdenciário, qual município não tem débito previdenciário, Jorge? Eu falei pro prefeito, disse: prefeito, meu pai herdou débito previdenciário do seu antecessor, passou para o senhor, e o senhor seguramente vai passar também para os prefeitos que lhe sucederem. Agora, como é que se trabalha os débitos previdenciários? Se negocia com a Receita, se aproveita os refinanciamentos que rotineiramente a própria Receita oferece aos municípios, se convenia nos momentos em que o município está em situação de regularidade fiscal. É assim que funciona. E a pergunta que eu faço, e vou fazer uma pergunta aqui, que inclusive até o próprio prefeito. Já estamos no 6º mês de mandato. Será que desde que ele assumiu, ele está pagando os débitos previdenciários do município regularmente? Se tiver, eu dou aqui a minha mão palmatória e digo: não, prefeito, o senhor realmente é diferenciado. O senhor realmente é diferenciado. O senhor está conseguindo fazer o que a maioria dos 217 municípios do Maranhão não conseguiu. Mas eu duvido muito que consiga. Deputado Ricardo Arruda, só para me concluir, estou até em cima da hora, mas não poderia deixar de fazer, porque o pessoal da região pergunta muito, essa questão do limite territorial Grajaú-Arame, tem algo nesse sentido? Muita gente perguntando se isso vai modificar, tem algo nesse sentido? Jorge, é outra questão que também serve para demonstrar a forma como o prefeito Gilson Bonfim conduz a política e a gestão. Aconteceu uma reunião aqui em São Luís, no IMESC, para tratar sobre essa questão. O prefeito de Arame, Pedro Fernandes, encaminhou um questionamento ao IMESC em relação aos limites territoriais, e aí solicitou que o IMESC fizesse um estudo sobre esses limites. As conclusões desse estudo foram apresentadas nessa reunião. E aí o que ficou dessa reunião? Porque inclusive depois que eu soube dessa reunião, para a qual eu não fui convidado, eu estive no IMESC para tratar com o Jonathan, o presidente do IMESC. O que esse estudo indicou? Que a lei que atualmente rege esses limites, que é a lei de 2011, ela traz algumas distorções com relação aos municípios que estão justamente na linha limítrofe. Alguns municípios que são assistidos por Arame hoje estão no território de Grajaú. E algum também que seja assistido por Grajaú está no território de Arame. Quer dizer, teria que fazer um ajuste pontual, fino, nesses limites para que se corrija essas situações. Por exemplo, tem um povoado chamado Jabuti, que é assistido por Arame, mas está dentro do território de Grajaú. Quer dizer, está trazendo prejuízo para Arame, porque a população está sendo contabilizada como Grajaú e quem presta serviço público é Arame. Até aí tudo bem. Eu acho que isso tem que ser tratado. Eu não sei qual foi o teor da reunião, e não sei também qual foi o posicionamento do prefeito de Grajaú, mas logo em seguida, o prefeito de Arame, Pedro Fernandes, decidiu entrar com uma ação judicial questionando a lei como um todo. E reivindicando que os limites fossem restabelecidos aqueles que vigoravam quando da emancipação de Arame, lá em 1988. Eu suponho que ele tem encontrado alguma dificuldade nesse diálogo, porque Pedro Fernandes é uma pessoa muito razoável, racional, que dialoga. Quando eu vi isso acontecer, eu fiquei preocupado, porque se voltarem os limites de 88, muitos povoados que são de Grajaú, e esses são reconhecidamente de Grajaú, não resta controvérsia em relação a isso, passaram a fazer parte do território de Arame.
Povoados, por exemplo, como Bela Estrela, que é um povoado grande, Sambaíba, Vargem Grande, Macaúba, Andaraí, são povoados grandes do município de Grajaú e que reconhecidamente são de Grajaú. Existem benfeitorias, poço artesiano, unidade de saúde, escola, tudo mantido por Grajaú. Se os limites de 88 forem restabelecidos, esses povoados todos passam a ser arame. E aí tu imagine o caos administrativo que vai se formar. Porque hoje quem mantém os serviços públicos é Grajaú. Os servidores que atuam nesses povoados são de Grajaú, inclusive boa parte deles concursados. O transporte escolar, quem provê é Grajaú. Imagine, de repente, esses povoados passarem a ser assistidos por arame. E isso, Jorge, não se resolve do dia para a noite. Vai ter que ser feitas novas tratativas, vai ter que ser proposta uma nova lei, e só depois que essa nova lei for aprovada, que os limites vão ser restabelecidos. E até lá, e a perda de arrecadação de Grajaú? Que Grajaú vai perder a arrecadação. Mas, qual a minha surpresa também, aí você vê a falta de transparência. O prefeito soltou uma nota depois dessa reunião, até porque começaram a haver especulações na mídia sobre o que está sendo tratado nela. O prefeito soltou uma nota dizendo que não aconteceu nada e que os limites estavam todos conforme estabelecido na lei de 2011. Como não houve, digamos assim, um debate sobre limites, se logo em seguida o prefeito de Arame entrou com essa ação judicial questionando? Como não havia, digamos assim, divergências em relação a esses limites, se logo em seguida o prefeito de Arame tomou essa iniciativa? E eu só posso acreditar, e pretendo procurar o prefeito de Arame para tratar sobre isso, eu só posso acreditar essa iniciativa radical, eu só posso acreditar que ele não sentiu confiança de que poderia estabelecer um diálogo racional com relação ao assunto. Porque Pedro Fernandes, eu não vejo Pedro Fernandes com esse perfil, digamos assim, extremado de radicalismo. Não é o perfil dele. Quem conhece Pedro Fernandes sabe que ele não é assim. Deputado Ricardo Arruda, queria lhe agradecer você ter vindo, conversado com a gente, desejar sucesso ainda nesse 1 ano e meio que tem de mandato à frente dessa região, uma região importante na Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Eu que agradeço, Jorge, fico sempre à disposição e é sempre uma satisfação muito grande para mim estar com você aqui na Mirante. Conversei com o deputado estadual Ricardo Arruda, do MDB, aqui no Ponto Final.